Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, hoje a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Nós vamos ler até o versículo 26. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém. Que texto maravilhoso, não é, irmãos? Vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Vou pedir ao presbítero Henrique que nos eleve a Deus, intercedendo por todos nós, pela mensagem dessa noite. Vamos orar. A explanação que tu colocaste no coração e na boca do teu servo, Senhor, verificar a nossa vida e transformar os nossos sentimentos, Senhor. Opera maravilhas, Senhor, através da tua mensagem. É o que nós te pedimos, Senhor, em missão. Amém, amém. Meus amados irmãos, antes de irmos ao texto propriamente dito, permita-me aqui resgatar na nossa memória um contexto muito breve. Lembremos de Atos capítulo 16, quando Paulo funda, visita, prega o Evangelho pela primeira vez, funda a igreja ali em Filipenses, aos Filipenses, em Filipos, melhor dizendo. Ali ele, juntamente com
seu companheiro de viagem, Silas, ele é aprisionado, ele sofre os açoites comuns àquela situação. Ali ele é jogado no calabouço, mas ali Deus também faz a sua obra. Pessoas são convertidas, nós temos a Lídia, vendedora de púrpura, nós temos o carcereiro, nós temos uma jovem endemoniada que é liberta daquele espírito demoníaco que agia na sua vida, uma jovem escravizada espiritualmente falando, socialmente falando. Muitas pessoas se valiam daquele seu estado de aprisionamento espiritual para aferir lucros pessoais também. E ali a igreja nasce. Se torna uma igreja extremamente relevante para a obra missionária, uma igreja que esteve presente a partir deste momento em todos os dias da vida do apóstolo Paulo, em todo o seu ministério. Aqui ele está escrevendo então uma carta para essa igreja e o contexto passa também por sofrimento. Segundo todos aqueles historiadores que se debruçam também pelo contexto em que essa carta está sendo escrita, é muito provável que ela está sendo escrita quando Paulo está preso em Roma. Ele esteve preso em Roma por duas situações. Essa aqui é a primeira. Ainda não é, vamos dizer assim, o momento final da sua existência. E ali em cadeias, e a prova disso é o próprio texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo então expressa nessa carta, provavelmente encaminhada à igreja lá em Filipos por Epafrodita, um servo daquela igreja que esteve ali ajudando o apóstolo Paulo, levando inclusive recursos, donativos para que o seu sofrimento na cadeia em Roma, na prisão em Roma, fosse amenizado. E eu olho para esse texto, para um homem que está preso, para um homem que corre o risco de morte, e eu vejo alguém falando de alegria. Veja, por exemplo, meus irmãos, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer bastante hoje ao texto. Eu vejo, por exemplo, aí no verso 18, mais para o final do verso 18, não é? Quando ele vai falando sobre que Cristo está sendo pregado de uma forma ou de outra ali, aí ele diz assim: também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Então eu estou diante de um servo de Deus que mostra, que exala a sua alegria. Então, se eu pudesse aqui trazer um título para a nossa reflexão, diante do contexto apresentado pelo apóstolo Paulo, vivido pelo apóstolo Paulo, preso, aprisionado nas cadeias em Roma, respirando a iminência da sua morte, fica claro isso no texto, inclusive ele fica na dúvida, né? Se deseja de fato a morte para estar definitivamente com seu Senhor, o que ele chama de algo que é incomparavelmente melhor, ou se aqui ele permanece e continua frutificando, pregando o Evangelho e levando pessoas à transformação de suas vidas. Porque ele sabia da iminência de sua morte. Os cristãos estavam sendo perseguidos, o próprio Senhor Jesus havia sido crucificado. Os apóstolos estão sofrendo martírio, os discípulos estão sofrendo martírio, a igreja se reúne de forma escondida nas casas. Respirava-se naquele momento contra a igreja de Cristo uma forte perseguição através de vários imperadores romanos, uns numa perseguição mais branda, outros numa perseguição muito mais violenta. O expurgo de cristãos se tornara algo muito presente, muito real. Ser cristão, declarar-se cristão, era praticamente pedir para morrer. Era praticamente a confissão de alguém que estava dizendo: pode me matar, eu estou à disposição do poder do império da época. Mas nós não encontramos aqui um apóstolo, um servo de Deus reclamando da vida. Nós não encontramos aqui o servo do Senhor enfatizando o sofrimento e as coisas ruins que com certeza ele estava enfrentando. Então, se eu pudesse dar um título a essa passagem aqui, eu diria que nós aqui estamos diante de alguém que consegue transformar o sofrimento em alegria. E não é para qualquer pessoa. Mas, obviamente, o caminho está posto diante de nós. Como é possível fazer isso? Eu lembro que o técnico campeão olímpico, Bernardinho de vôlei, né, ele escreveu um livro, acho que depois da primeira Olimpíada que ele foi campeão. O título do livro é Transformando Suor
em ouro. Se eu não estiver enganado, esse é o título do livro, né? Porque nós sabemos que, obviamente, para que alguém conquiste algo numa corrida olímpica, né, um atleta, ele precisa do suor, ele precisa do empenho, ele precisa do sofrimento, às vezes até imposto pelo físico, para que o objetivo seja alcançado. O próprio apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer que nós, tal como aquele que corre no estádio, corremos também por um prêmio que é glorioso e devemos fazer isso não como quem golpeia o ar, como quem faz algo sem sentido ou sem propósito, mas nós precisamos ter foco, nós precisamos saber para onde nós estamos indo, quem é o Senhor, quem é o Salvador, de quem nós somos servos. Então eu olho para esse texto e vejo um homem que, apesar de todo o seu sofrimento, ainda encontra forças, não apenas físicas, mas emocionais, para escrever uma carta para uma igreja que o estava ajudando, que com certeza haveria de enfrentar lutas e problemas também, consolando aqueles irmãos, animando aqueles irmãos, botando aqueles irmãos para cima e dizendo: olha, é possível ser alegre. É possível encontrar a bem-aventurança, é possível ser feliz mesmo em meio às cadeias, mesmo em meio aos sofrimentos. Então, nós estamos diante de alguém que é capaz de transformar o seu sofrimento em alegria. Por que isso? Vamos ao texto. Primeiro ponto que eu destaco. Eu olho para o apóstolo Paulo e vejo que ele consegue transformar o mal em bem. Ele consegue, entenda que a expressão talvez transformar não seja a melhor expressão, mas não me vem à mente uma outra. Ele está diante de algumas dificuldades, de alguns problemas, ele encara alguns problemas. Primeiro problema, ele está preso. O que eu já falei várias vezes. Mas veja que ele olha para o seu estado de prisioneiro e o que é que ele consegue tirar disso, não é? O que é que ele consegue abstrair disso? Veja, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, que coisas aconteceram ao apóstolo Paulo? É disso que ele está falando. Ele foi preso, ele está preso. Não apenas ele foi preso, ele apanhou, ele foi açoitado, ele foi torturado, ele sofreu na sua carne as torturas porque ele confessava e pregava o Evangelho, confessava a Cristo como o Senhor da sua vida. Veja, eu quero que vocês saibam que estas coisas são reais. O sofrimento, ele é real. Contudo, todavia, porém, o que ele diz é o seguinte, né, que essas coisas que aconteceram a ele até aqui tem contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele vê progresso no sofrimento. Ele consegue espremer o sofrimento e ver a alegria. Em que sentido? Ele está dizendo, olha, toda a guarda pretoriana, todos aqueles que estão, não é, responsáveis, ele estava sob a responsabilidade do Estado naquele momento, né? Tem um termozinho que me foge agora. A responsabilidade era do Estado, tinha a guarda pretoriana, tinham ali os carcereiros, tinha todo o amparato estatal, como nós temos hoje também, não é? Todas as instituições que cuidam daqueles que são presos, daqueles que estão aprisionados. E o que Paulo está dizendo é, ele estava prisioneiro naquele momento, ele era prisioneiro naquele momento. Lembremos sempre da razão da sua prisão, ele deixa isso claro, a razão da sua prisão é Cristo. O apóstolo Paulo não foi um assassino, não nesse momento aqui. O apóstolo Paulo não estava preso por estupro, o apóstolo Paulo não estava preso porque ele era um contraventor, o apóstolo Paulo não estava preso porque ele tinha contrabandeado arma ou contrabandeado drogas, o apóstolo Paulo estava preso porque ele estava pregando a Cristo. Ele estava apanhando e sendo torturado porque ele pregava o nome de Cristo. A sua situação não era fácil, a situação em que ele vivia era uma situação difícil. Mas em vez de ficar se lamentando, em vez de olhar para a situação apenas do ponto de vista do sofrimento, ele é alguém que consegue transformar esse sofrimento em alegria na medida em que ele é capaz de enxergar que aquele sofrimento que ele estava sofrendo estava redundando para que o nome de Cristo fosse pregado. Veja, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais
sabem que estou preso por causa de Cristo. Qual é a ideia aqui? A ideia, meus amados irmãos, aqui é que Cristo estava sendo pregado nas cadeias de Roma. Estava sendo pregado nas cadeias de Roma. Através do martírio, através da injustiça sofrida pelo apóstolo Paulo, do ponto de vista humano, uma prisão injusta. Apesar de toda a tortura que ele estava enfrentando naquele momento, na cabeça dele é como se Deus estivesse abrindo a possibilidade e uma oportunidade de ele anunciar o nome de Cristo nas cadeias, nos calabouços, nos subterrâneos, sociais do Império Romano. Não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última vez. Eu já citei aqui por várias vezes o livro do pastor luterano Richard Wurmbrand, quando ele, inclusive, narra exatamente isso. O título do livro é esse, inclusive, Cristo em Cadeias Comunistas. E muito mais do que um comentário político naquele texto, ele vai mostrar que mesmo preso ali, ele e outros cristãos conseguiam pregar o Evangelho. E muitos ateus, inclusive, converteram-se a Cristo. Se nós olharmos os exemplos aí de outros homens e servos de Deus, mulheres, servas do Senhor, espalhados pelo mundo afora, que sofrem por conta disso, nos subterrâneos sociais, políticos, nós vamos ver o nome de Cristo sendo anunciado. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que estavam enfrentando problemas, por exemplo, de saúde nos hospitais, enfrentando dificuldades as mais diversas. Nós sabemos como, muitas vezes, ali nos hospitais, por mais bem tratado que sejamos, os procedimentos são invasivos, nós sofremos, nós padecemos por isso, mas através do testemunho de muitas pessoas, aquele sofrimento do qual elas enfrentam naquele momento, servem para que o nome de Cristo seja pregado, por exemplo, no ambiente hospitalar. Médicos, enfermeiras, técnicos, auxiliares, muitas vezes se deparam com testemunhos. Nós temos vários testemunhos que relatam isso. E outras situações que nós poderíamos descrever aqui. Meus amados irmãos, o martírio, o sofrimento é algo que se faz presente na história da igreja cristã, mas nós precisamos ter a capacidade de transformar esse sofrimento em alegria. Nós nunca podemos perder a alegria. O sofrimento é real, ele existe. Paulo está dizendo, vocês sabem o que está acontecendo comigo. Não é história, não é conto da carochinha, não. Ele está sofrendo de verdade. A tortura ali doía no seu corpo, doía na sua alma, mas ele transformava aquilo em algo que dava a ele um motivo de alegria. Por quê? Porque ele entendia que naquele momento ele estava sofrendo para que o nome de Cristo fosse exaltado, para que o nome de Cristo fosse pregado. O nosso Salvador também sofreu na cruz do Calvário. Nós temos o testemunho de um chamado pai apostólico, são aqueles primeiros bispos, pais da igreja, mais ligados ao período, à era apostólica, alguns, inclusive, contemporâneos dos apóstolos. Eu já citei o exemplo aqui de Inácio de Antioquia, que também no martírio, preso, indo de Antioquia para Roma, por volta aí do ano 107, 110 depois de Cristo, não é? Nesse martírio, da mesma forma que o apóstolo Paulo aqui fez, porque isso se torna uma prática da igreja naquela época, ele escreve algumas cartas. A história de Inácio de Antioquia é muito interessante. Há uma tradição que não é comprovada, obviamente, né, que diz que ele seria aquela criança que Cristo pegou lá em Marcos, registrado em Marcos capítulo 9, versículo 33. Tanto é que ele é conhecido como Teóforos, ou Teóforos, né, aquele a quem o Senhor Jesus pegou. Independente dessa história, se é verdade ou não, se ele é aquela criança, não é? Ele se torna um bispo da igreja em Antioquia, ele se torna um pastor da igreja, ele se torna alguém que sofre o martírio, ele escreve algumas cartas à igreja em Éfeso, aos magnésios, aos filadelfienses, aos esmirniotas, e tem uma carta específica que ele escreve, inclusive, à igreja de Roma, a mesma Roma em que Paulo estava preso quando escreveu essa carta, onde ele diz palavras que ficaram conhecidas ao longo dos séculos de história da igreja cristã. Veja, ele estava preso indo no que nós chamamos hoje, numa linguagem mais atual, de corredor da morte. Não era um corredor, mas era
obviamente, uma jornada, uma caminhada em que ele saía de Antioquia para Roma, sabendo que em Roma o que ele encontraria era a morte. Isso era uma certeza para aqueles homens, porque muitos estavam sendo assassinados, martirizados. E aí você pode pensar, então, o coração desse homem foi tomado por angústia. Então esse homem entrou em depressão profunda. Podemos pensar, então, esse homem tem tudo agora para praguejar a Deus, no sentido de que ele poderia dizer ou imaginar que era possível que ele dissesse: Senhor, eu sou um pastor, eu sou um bispo, eu sou um teólogo, eu sou um missionário, eu sou um servo do Senhor. E estou tão somente pregando o Evangelho e o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam comigo. Que Deus injusto é esse? Esse talvez seja o nosso grande problema, porque a gente não consegue transformar o sofrimento em alegria, porque nós somos extremamente egoístas. Nós não conseguimos pensar a nossa vida na perspectiva de Deus. E aí eu vou ler aqui as palavras dele, de Inácio de Antioquia, escrevendo à igreja de Roma. Ele diz assim, uma parte dessa carta que ele escreveu: escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que, de boa vontade, morro por Deus. Caso vós não me impeçais de o fazer, eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras. Leia a história de Roma. Quantos cristãos foram colocados ali, por exemplo, no Coliseu e foram e se tornaram comida das feras, tá certo? O que é que ele está dizendo para a igreja? Ele que está indo para a morte, confortando a igreja em Roma, dizendo aos irmãos: deixe que eu seja comido, não é, pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Essa frase dele agora é muito conhecida: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras, para que se tornem minha sepultura, e não deixe nada do meu corpo, para que depois de morto eu não pese a ninguém. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu sou um condenado. Eles eram livres, e eu até agora sou um escravo. Contudo, se eu sofro, serei um liberto de Jesus Cristo, e ressurgirei nele como pessoa livre. Acorrentado, aprendo agora a não desejar nada. Que testemunho maravilhoso, histórico. Eu estou falando de um testemunho do início do 2º século, que perpassa a história da igreja cristã. Parece-me que Inácio de Antioquia também foi um outro personagem que foi capaz de transformar o sofrimento em alegria. Foi capaz de modificar essa realidade. Um outro ponto ainda que me chama a atenção. Primeiro, nesse ato de transformar, não é, o mal em bem. Eu estou preso, mas em vez de olhar para o mal, estar preso é mal, é ruim, não é bom. Em vez de eu olhar pela perspectiva do ruim, eu estou olhando pela perspectiva boa. O nome de Cristo está sendo anunciado. O nome de Cristo está sendo pregado. Mas Paulo enfrentava uma outra situação. Acompanha comigo o raciocínio. E aí ele continua dizendo: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então veja, além do nome de Cristo estar sendo divulgado na prisão, aquelas pessoas que tomavam conhecimento do que estava acontecendo com Paulo, os outros cristãos ficavam mais estimulados para continuar pregando o Evangelho, porque eles diziam: rapaz, numa linguagem atual, me permita aqui, tá certo? Usando até um pouquinho de gíria, esse cara está sendo capaz de sofrer tudo isso. Se ele sofre, por que eu também não posso fazer a vontade de Deus? Eu que estou aqui no ar-condicionado, eu que estou na sombra,
não é? Eu que estou curtindo sombra e água fresca, eu que tenho um carro automático, sequer me preocupo em passar marcha, não é? Eu que não tenho nenhuma dificuldade de colocar a comida dentro da minha casa, eu que tenho o meu salário garantido todo final do mês, não é? Se ele, passando tudo isso, consegue ser alegre, por que eu também não consigo ser alegre? Se ele, com todo esse sofrimento, pode pregar a Cristo, por que eu não posso pregar a Cristo? Então isso estimulava os irmãos, veja, quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. É como massa de bolo. Quanto mais apanha, ou de pão. Quanto mais apanha, mais cresce. Tá certo? E essa é a realidade da igreja. Eu já citei aqui casos, inclusive, que nós vivenciamos e experimentamos hoje. Na China, a igreja cristã é extremamente massacrada pelo partido comunista chinês, mas as informações dão conta que nos subterrâneos a igreja tem crescido como nunca. Obviamente que nós não temos a precisão desses dados, no sistema em que os dados não são divulgados de forma precisa, no sistema político, obviamente. Mas o texto então continua, e ele diz assim, é verdade, aqui é um outro problema, verso 15, é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja, rivalidade, eu acho que na sua versão vai falar porfia, né? Mas outros o fazem de boa vontade. Veja, Paulo está estabelecendo aqui que existiam aqueles animados para pregar, mas até mesmo entre aqueles que estavam animados a pregar, existiam aqueles que pregavam por inveja. Existiam aqueles que pregavam com outras intenções. Como tem nos nossos dias pregadores com outras intenções. Eu acho que não é difícil nós identificarmos isso. E aí Paulo então ficou abatido, ficou arrasado, ficou destruído. Por mais essa situação, não. Mais uma vez ele mostra a sua capacidade de transformar um sofrimento em alegria. Ele diz, olha, apesar da intenção dessas pessoas ser uma intenção equivocada, me parece que a forma da pregação estava correta. Obviamente que se o evangelho não for verdadeiro, essa pregação não existe, essa pregação para nós não vale. Me parece que não era o caso aqui. O caso aqui é que Cristo estava sendo pregado como deveria ser pregado, mas a intenção dos pregadores não era melhor. Me lembra muito, e aí os irmãos que estavam hoje pela manhã ouviram nossa mensagem hoje pela manhã, me lembra muito mais ou menos aquilo que estava acontecendo ali com João Batista, registrado no capítulo 3 do Evangelho de João. Quando os seus discípulos chegam meio que com uma queixa, dizendo, João Batista, olha, aquele Jesus a quem tu batizaste está lá pregando, como se fosse uma inveja, um ciúmezinho, não é? Aquela coisa assim, importa que a minha igreja cresça e a outra igreja seja destruída. Tem competição, infelizmente tem. E isso, com certeza, é algo que traz sofrimento para aquelas pessoas que são sérias, para aquelas pessoas que almejam e desejam ver o reino de Deus crescendo, mas mesmo diante desse outro sofrimento, que agora não é um sofrimento que vem através das cadeias romanas, mas através do pecado que existe dentro das fileiras da família da aliança da igreja, mesmo diante disso, Paulo diz, independente do sentimento, se é inveja, se é tudo isso, o importante é que o nome de Cristo está sendo pregado. Ou seja, eu estou diante de alguém que é capaz de transformar o sofrimento em alegria. Os irmãos percebem como esse ensinamento é tão importante para nós. Porque nós também temos os nossos sofrimentos. Nós também temos os nossos dilemas. Nós também temos as nossas angústias. Mas que nós possamos aprender com o servo de Deus sob a orientação de Deus, sob o poder de Deus, e isso aconteceu com ele porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. A gente vai ver isso nos próximos versos. Que todos nós, sob o poder e a ação do Espírito Santo de Deus, saibamos também transformar o nosso sofrimento em alegria. Aprendendo, né, a olhar as coisas boas. Eu estou preso, eu estou sofrendo, mas o bom disso é que o nome de Cristo está sendo pregado. O pessoal está fazendo a coisa com um sentimento equivocado, com inveja, com porfia, seja lá o que for, mas o nome de Cristo está sendo pregado. E aí a gente acompanha o mesmo raciocínio, o nome de Cristo está sendo pregado, e a gente vai entender de forma mais profunda como ele consegue transformar esse sofrimento em alegria. E aí o segundo ponto que eu trabalho é que a sua alegria não depende das circunstâncias em que ele está vivendo.
não é uma alegria fundamentada ou fundada no materialismo, por exemplo. A gente canta isso, né? Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, o seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou, não é? Lembra o que é ser guiado pela visão? E a visão não da águia altaneira, mas a visão da galinha, que só olha para baixo do seu bico ali, só enxerga aquele pedacinho de cantinho de terra ali, né? Diferente da visão da águia. Não sei se alguns irmãos, se alguém já viu uma águia em ação, ou por vídeo, ou pessoalmente, é uma coisa impressionante. Ela fica numa região de fato muito alta e lá de cima ela consegue ver a presa, né? Ali perto da minha casa tem um terreno ali na Jatiuca muito antigo, que vez por outra, eu não sei que tipo de ave é aquela, se é águia, se é coruja, eu não sei o que é aquilo, né? Mas que vez por outra a gente vê uma rodando assim e aí ela desce e sobe com um rato, não é? É bom que ela vai limpando os ratos do terreno. Agora, o que me impressiona, né, nesse ato é a capacidade. Eu estou com um óculos aqui enxergando com dificuldade a Bíblia pertinho de mim. A visão da águia, meus amados irmãos, é algo impressionante. E eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo alguém que tem essa visão, uma visão altaneira. Não é? Ele não é para a turma aí da cultura pop, não é? Ele não é um Thundercats, mas ele tem a visão que vai além do alcance, para a turma aí da década de 80, não é? Então, é alguém que consegue de fato enxergar além, a mais, porque ele não se guia pelas circunstâncias. Ele não se restringe às circunstâncias. E como isso é possível? Sendo muito prático, como isso é possível? Quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Quando o nosso foco está em Cristo. Quando o meu foco está em Cristo, eu vou ter uma visão que é além desse alcance físico. Quando o meu foco está em Cristo, quando eu vivo para Cristo, com certeza eu não vou me abalar profundamente com as circunstâncias momentâneas, que nós bem sabemos que são modificadas. Porque na história da humanidade, meus amados irmãos, sempre vai existir os anos das vacas gordas, os anos das vacas magras. Aqueles que têm mais experiência sabem disso. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma época difícil. Mas já houve uma época boa. A época pode mudar, se Cristo não voltar, vai mudar e vai ficar boa, e depois vai ter mais dificuldade ainda. Essa não é a primeira praga pandêmica que atinge o globo, que a humanidade enfrenta, não é? Já tivemos outras que, inclusive, dizimaram muito mais pessoas do que até agora essa praga atingiu. Né? Nós já tivemos ao longo da história recessões econômicas que tiraram a vida também de muitas pessoas. Nós já enfrentamos 2 guerras mundiais das mais violentas. O Brasil, conquanto não tem aqui grandes terremotos, grandes furacões, ou se envolva em grandes guerras, não é, que venham a dizimar o nosso país, mas nós temos aqui a corrupção instalada desde o momento em que aqui os portugueses se estabeleceram, né, que tem assolado, muitas vezes pior do que um furacão, pior do que uma tempestade, e ceifado a vida de tantas pessoas. Nós também temos as nossas pragas. Nós enfrentamos essas lutas, mas nós precisamos entender que aqui nós somos forasteiros, aqui nós somos peregrinos, nós não podemos nos guiar pelas circunstâncias. Está lá o apóstolo Pedro caminhando sobre as águas, quando Cristo diz assim: pode vir, Pedro. Mas estava escuro, mar revolto, você está diante da tempestade, dos ventos, da possibilidade de naufragar. Enquanto Pedro fitava e olhava para Cristo, ele ia bem. No momento em que Pedro tira os olhos de Cristo, ele começa a afundar. É assim na nossa vida também.
Quando nós perdemos o foco em Cristo, quando nós deixamos de viver para Cristo, nós seremos tomados pelas trevas da tristeza e do sofrimento. Quando Cristo é o foco da nossa existência, nós seremos capazes de ser felizes, mesmo diante da tribulação. Porque a diferença é quando Cristo está no barco. A diferença não é o barco. A diferença não é a tempestade, não é a força, se está mais forte o vento, se a chuva está mais grossa, se é apenas um chuvisco ou se é uma chuva torrencial, um toró. Não, a diferença não é essa, a diferença é Cristo, porque o Cristo que eu creio, que eu sirvo e que eu acredito é capaz de dizer ao mais terrível dos ventos e dos temporais: acalme-se, cale-se, cesse. Porque Ele é o Verbo que se fez carne. É o que era e o que é. É o que era desde o início. É o Criador de todas as coisas. Nada do que foi feito que não tenha sido pela palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. Como, pastor, transformar o sofrimento em alegria? Olhando para Cristo. Não se guiando pelas aparências. Aqui a gente vai ver algumas expressões que eu acho simplesmente fantásticas do apóstolo Paulo. Vamos lá, rapidamente, verso 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele está confiando em quem? Ele está confiando na ajuda do Espírito Santo, então é o poder de Deus. Ele está confiando no poder da oração, ou não? O que é que ele diz aqui? A súplica de vocês. Meus amados irmãos, deixa eu dizer um negócio importante para a igreja, para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão nos ouvindo. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar mais. Nós temos recebido, por exemplo, no nosso grupo de WhatsApp, todos os dias pedidos de oração. A gente nunca enfrentou, eu não lembro, enquanto igreja, aqui os 10 anos que eu estou aqui na 7ª igreja, um momento em que tantos pedidos foram colocados. E nós temos que orar mais mesmo. Nós temos que clamar mais mesmo, porque Deus nos escuta. Deus responde às nossas orações. Deus tem poder para sarar a nossa terra. Eu creio nisso e a igreja precisa crer nisso. Ao invés de se envolvermos demais em questões políticas, ao invés de ficarmos discutindo às vezes coisas que não têm futuro nenhum. Enquanto igreja do Senhor Jesus, o nosso ativismo precisa ser prioritariamente um ativismo espiritual. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso orar e pedir misericórdia a Deus, eu preciso orar pelos meus irmãos, eu preciso orar pela minha família, eu preciso orar por aqueles que estão nos hospitais, trabalhando sobre um estresse extremo, eu preciso orar por aqueles que estão entubados, eu preciso orar por aqueles que estão desempregados. É orar, é buscar a Deus, é olhar para Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 19. Com a ajuda, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, obviamente que o texto está falando do Espírito Santo. Verso 20, uma outra afirmação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Aqui me chama a atenção. Na realidade, o que é que o apóstolo Paulo tem como esperança nesse momento de prisão? Que ele não ceda à tentação de fraquejar. O pastor Richard Wurmbrand, falando sobre isso, ele dizia que em muitos momentos ele quase fraqueja. Veja, ele está numa prisão lá com os comunistas ateus, que tinham como propósito maior quebrar a fé, destruir a fé. E apresentavam para ele a opção: negue a Cristo, você vai ser livre. Ele tinha um filho, era casado. Eles muitas vezes torturavam com a prisão da própria esposa. A esposa também foi torturada. Ou chegaram no final já do seu período de prisão a dizer a ele que o filho dele tinha sido morto. Tudo isso numa tortura psicológica terrível. Imagina nós experimentarmos uma situação como essa. E ele disse que a oração dele lá era que Deus não deixasse que ele fraquejasse. Olha que coisa, eu não peço que me tires do mundo, mas eu peço que me livres do mal.
O mal é o fraquejar. O mal é trocar Cristo pelas coisas boas dessa vida. Por exemplo, o mal pode se apresentar dessa forma. Quando nós trocamos aquilo que deveríamos apresentar a Cristo, quando o nosso coração não está em primeiro lugar nas coisas de Deus, mas está em outras coisas. E aí, irmãos, basta uma pandemia dessa para arrebentar com tudo. Para mostrar o como nós somos falhos, pequenos, insignificantes. Eu peço ardentemente, né, que não falte essa esperança, a esperança que neste ponto se refere a que Paulo se mantenha íntegro diante de Deus. E por que ele pede isso? O verso 21 tem uma das frases mais fantásticas que eu acho do apóstolo Paulo nesse contexto. Porque ele diz que o seu viver é Cristo. Meu irmão, deixa eu perguntar para você se você também pode afirmar isso. O seu viver é Cristo? Nós podemos afirmar isso? Cristo é a razão maior da sua vida? Você vive para Cristo? Você vive para a glória de Deus? Quais os seus maiores sonhos? Nesses seus maiores sonhos, Deus está presente, Cristo está presente. Veja, isso vai fazer toda a diferença. Porque se eu olho para as circunstâncias, eu vou ser o mais infeliz de todos os homens. Se eu me guio pelas circunstâncias, eu jamais vou entender o que é estar com Deus, com Cristo, e compreender que isso é incomparavelmente melhor do que aquilo, por exemplo, que o dinheiro pode comprar. Se você pensar assim, pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não é rico. O senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que é que a riqueza traz. Tá bom, não me escute. Se você acha que é conversa de pobre, não tem problema. Escute Salomão. Eu acho que aí, por mais dinheiro que você tenha, vai ser difícil você chegar um pouquinho do que Salomão tinha. Nunca esqueça do poder de compra de Salomão. Você tem um bom poder de compra, um bom poder de possuir aquilo que você quer. Quer comparar o seu poder de compra ao poder de Salomão? Olha a expressão. Salomão, já disse várias vezes aqui na igreja. Tudo o que os meus olhos desejaram, eu não neguei a eles, eu tive. Esse é o seu poder de compra? Vamos para o mundo dos carros? Bata o olho aí qual é o carro. Lamborghini, Ferrari. Não vamos falar de Camaro não. Camaro é coisa barata. Vamos falar no mundo das casas, das mansões, das fazendas. O que é que o dinheiro pode comprar? Das grandes viagens. No caso de Salomão, muito mais até do que bens, até as mulheres que ele desejou, ele as teve todas. Mais da conta, inclusive. Não quer ouvir o pastor que não tem a experiência, nem tem a cara da riqueza, nem a experiência da riqueza. Escute Salomão. O texto bíblico é claro, não existiu nada, ninguém que se comparasse a Salomão até a sua existência, a sua riqueza, a sua grandeza. E ele diz, tudo isso é correr atrás do vento. O sonho da Lamborghini é correr atrás do vento. O sonho da grande mansão é correr atrás do vento. Do ponto de vista material e humano, qual é o nosso fim? Qual é o nosso fim, irmãos? Com toda numerário da conta bancária, com toda carga acadêmica que, de repente, nós juntamos no decorrer da nossa vida. Qual é o nosso fim, irmãos? O nosso fim é 7 palmos embaixo da terra. Agora, para aqueles que depositam a sua esperança em Cristo, eu pergunto, qual é o nosso fim? O nosso fim é a Nova Jerusalém. O nosso fim são as mansões celestiais, que não foram compradas pela nossa competência, inteligência, suor do nosso rosto, mas foram compradas pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E nos foi presenteada gratuitamente. Basta tão somente que creamos que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida e tenhamos a capacidade de transformar o sofrimento desse mundo em alegria, sabendo que Cristo é a razão da nossa vida.
O apóstolo Paulo tinha isso em mente. O meu, como é que diz aí? Porque para mim o viver é Cristo. O que era o lucro? Olha, vocês querem ver o capitalismo do apóstolo Paulo? Qual é o capitalismo do apóstolo Paulo? O que é que dá lucro para ele? O que é que seria lucrativo, vantajoso, bom? A morte. Por quê? Aqui não é, e você vai ver aqui que a gente não vai encontrar um apóstolo que está defendendo tirar a própria vida, nada disso. Ele até coloca esse dilema, não é? O dilema de estar vivo, permanecer vivo, e o dilema de morrer o mais rápido possível. Esse dilema existe no coração de Paulo porque ele tem uma convicção. A convicção de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui, por mais benesses que esse mundo possa trazer para a nossa vida. É por isso que ele diz, para mim morrer é lucro. Por que é lucro? Porque é melhor estar com Cristo. Mas obviamente que ele não está aqui advogando tirar a própria vida, porque no contexto aqui, né, desse dilema que ele trava consigo mesmo, né, veja bem, verso 22, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ele diz, ainda há razão para a minha vida. Eu ainda posso gerar frutos, né? Eu queria estar com Cristo. Mas se Deus me permitir estar vivo por mais quantos anos assim Ele permitir, que esses anos sejam vividos na presença de Deus, para a glória de Deus e frutifiquem para Deus. E aí ele vai dizer, né? Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver, diz aqui o apóstolo Paulo, né? Por causa de quem? Por causa dos irmãos, por causa daqueles que vão ouvir o Evangelho, ou seja, ele consegue transformar todo aquele sofrimento que ele está vivendo em alegria, porque ele vive a sua vida para Cristo, porque o seu foco é em Cristo, porque ele sabe que a razão da sua existência é Cristo, ele não vive para si mesmo, ele não vive para satisfazer os seus desejos, ele não vive para satisfazer prioritariamente as concupiscências do seu coração, mas ele vive a sua vida, como Inácio de Antioquia disse, para ser trigo, não é? Para ser servo, para ser pasto das feras. Se for para ser pasto das feras e o nome de Cristo for glorificado, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Eu sou capaz e serei capaz de transformar o sofrimento, a angústia em alegria. E terceiro e último, quando compreendermos, entendermos definitivamente que quem nos ajuda é Deus e vivemos embaixo do poder de Deus. É Deus quem nos sustenta. Isso está muito claro para mim nesse texto. A perseguição vai existir. Lembre-se de Mateus 5, o próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte dizendo, Mateus 5, verso 11, verso 12, né? Bem-aventurado são vocês quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Grande vai ser o galardão, se a perseguição for por causa de Cristo. E nós vamos conseguir enfrentar isso, meus amados irmãos, porque em nós atua um poder que é sobre modo excelente. Um poder que está acima de todo poder humano. O poder que muitas vezes os poderosos, entre aspas, dessa terra não compreendem. Um dia haverão de compreender. Eu não tenho a menor dúvida de que um dia todo joelho se dobrará e confessará quem é o verdadeiro poderoso e confessará quem é o verdadeiro rei. Hoje, muitos cristãos são obrigados a se ajoelhar e são decapitados, mesmo que instados a afirmarem no período comunista lá do pastor Richard, a ideia é que ele dissesse que ali o Estado, o partido, era o Deus, era o Senhor que controlava a sua vida. Ele não disse em nenhum momento. Muitos morreram porque não disseram isso. Mas haverá um dia que esses poderosos terão um encontro com o verdadeiro rei, com o Alfa e o Ômega, com o Verbo que se fez carne, com aquele que era, que é e que há de ser e voltar e vir para buscar a sua igreja. Haverá um dia do acerto das contas. Haverá um dia em que nós não podemos escapar desse acerto. Aqueles que estão com Cristo
para esses, a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há. Para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, o que está destinado a eles é o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse, a gente leu isso. De alguma maneira está ali, não é? A ira de Deus sendo derramada por aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo. Meu amado irmão, eu finalizo a minha palavra nessa noite, instando, incentivando você a viver a sua vida para Cristo. Não faça diferente disso. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Vamos, de fato, de verdade, com sinceridade no nosso coração, entender, compreender e aceitar que não existe nada melhor nessa vida do que vivê-la na presença do Senhor Jesus. Quando isso for uma realidade, eu e você seremos capazes de transformar o sofrimento em alegria. A temática principal desta carta é a alegria. Que sejamos todos nós alegres, felizes, bem-aventurados em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.